Olá, estamos de volta com mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de líderes, de gestores, de inovadores aqui de Blumenau e da nossa região. Verdade. É isso? Verdade, é isso aí. Esse aqui Inspiradores. É o Rafael. Inspiradores, exatamente. Eu sou o Pancho, jornalista, para quem não me conhece, vai que está ouvindo pela primeira vez o Antes Tarde do Que Nunca. Caiu de paraquedas aqui. Este aqui é o Rafael Silva, investidor anjo e criador desse podcast. Tudo certo? Tudo certo, Pancho, tudo certo. Vamos contar mais uma história? Vamos contar mais uma história, com certeza, mas antes tu vai falar dos patrocinadores. Rapidamente, que paga essa bagaça. Meu chefe está aqui, então toda vez que meu chefe está aqui, aumenta muito a expectativa. Primeiro, a ProWay, obrigado à ProWay. Né? Para mim, uma das maiores escolas em tecnologia do mundo. O que vocês fazem é surreal e a parceria que vocês têm com as empresas realmente é incrível. Então, a forma com que vocês ajudam a cena da tecnologia no estado e talvez no Brasil inteiro, né? é muito incrível. E aqui eu faço um agradecimento para vocês da ProWay. Se você está buscando uma nova carreira ou se está na carreira de tecnologia, quer melhorar ainda mais, quer subir um pouco mais essa escada na tecnologia, conversa com a ProWay. No mínimo, um pouco de conhecimento a mais, mesmo que no fim você ainda não entrar, você vai com certeza ter com eles da ProWay. E se você é uma empresa e está buscando mais desenvolvedores ou alguma área em específico, conversa com a ProWay. Eles têm muitos produtos, vamos colocar assim, que vão se encaixar certamente aí com o que você está buscando. Recentemente, não sei se conversaram ali, o César veio pedir o teu contato porque ele quer fazer um programa lá de tecnologia. Então, obrigado a ProWay, obrigado demais ao Sérgio, a Nayara, o Guilherme, que está aqui do meu lado, por todo esse apoio que vocês fazem. Quero agradecer a Premier Soft, a casa do software também. Então, aqui é a escola e temos a grande indústria do software, que é a Premier, são 10 anos de história. Eles foram eleitos no ano passado a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia. Então, obrigado a Premier Soft por todo esse trabalho que vocês fazem. Agora acabaram de lançar um programa chamado Premier Soft Startups. Então, se você está com uma ideia e quer desenvolvê-la melhor, conversa com o pessoal da Premier, que eu acho que é muito oportuno. Aí eles vão tentar acelerar e no final, se você for um dos melhores, você vai ganhar um produto, o MVP, construído para a sua ideia. E se você está buscando software, conversa com a Premier Soft. E se você está buscando desenvolvedores, eles também têm um programa chamado Outsourcing. Quero agradecer também a Sebrae. Opa, tá tremendo aqui. E se treme, pega o áudio. O Sebrae, que é a casa, a gente está na casa do empreendedor, que é a AMP, mas o Sebrae também é a casa do empreendedor. Ele mudou minha vida quando eu fiz o Empretec, um programa muito legal que de alguma forma te ajuda a interpretar o modelo mental do empreendedor. E outra, se você está pensando em empreender, não faz sem passar pelo Empretec ou Projeto Ali ou algum dos projetos que o Sebrae tem. Obrigado demais, Sebrae, pelo apoio e por toda essa jornada, não só aqui, fora daqui. O Sebrae sempre foi muito solícito com relação a todos os programas ou qualquer loucura que a gente sempre inventou. E também Isidoro Automóveis, são quase 40 anos, são a 8ª maior loja do Brasil. Se você está comprando, se você também está vendendo o carro, conversa com eles no isidoro.com.br. Tem Blumenau, Navegantes, Jaraguá do Sul e também agora em Itajaí. Conversa com o seu Isidoro, ele está sempre lá, tá? Sempre lá, incrivelmente, é sábado, domingo, aquele senhorzinho está sempre lá. Obrigado demais aí, toda a família Isidoro Automóveis pelo apoio maravilhoso. Parece que o ano que vem vai ser um carro, que ele vai dar um para cada um de nós dois, tá? Meio que parece que é. Tô gostando dessa história. Obrigado, gente. A Maria acho que vai querer também. Pancho, com quem que a gente está conversando aqui? Antes de apresentar o Marcos, eu quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do Que Nunca, que está aí no YouTube. Provavelmente você está assistindo a gente pelo YouTube. Se inscreva, aciona a sineta para saber quando outras entrevistas forem publicadas e também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para você ouvir onde e quando bem entender as entrevistas, as mais de 160 entrevistas, 170 né, Maria? Aí já. 166. Essa é 170. Olha só que bacana. Então, não falta opção para você ouvir lá no podcast Antes Tarde do Que Nunca, aqui no podcast Antes Tarde do Que Nunca. E assistir. Passa o vídeo agora no Spotify, né, Maria? É legal, bacana, muito bom. Quem está com a gente? Marcos Zegerland. Para quem não sabe, Marcos Zegerland é executivo da T-Systems, uma empresa alemã que está aqui em Blumenau já há 16 anos, mais ou menos, né? Acho. E o Marcos
representando aqui a T-Systems. A T-Systems, no caso, é parceira da ProWay. O Guilherme está aqui de novo aqui com a gente para tocar essa entrevista também com a gente. E a gente está muito feliz de estar com o Marcos aqui com a T-Systems, porque a T-Systems foi uma das parceiras de mais longa data da ProWay. Quando ela entrou em Blumenau, a gente já sabia de antemão, a gente conversou com eles lá desde o começo. A gente sempre fala que os primeiros colaboradores a gente ajudou a formar, e foram diversos programas que a gente fez, de formação de mão de obra, de empregabilidade, inclusive quando isso não estava na moda, vamos dizer assim. Né? E quando ninguém estava olhando para isso ainda, né? Ninguém estava olhando para isso. A T-Systems já veio com essa mentalidade de formar e colocar para dentro. Então a T-Systems foi pioneira em vários aspectos, né? A gente sabe que a T-Systems é uma multinacional, é da Alemanha, né? Então a gente sabe da força dela, e a ProWay realmente assim abraçou essas oportunidades e sempre teve assim nesse todo o tempo uma parceria muito legal. E a gente agora finalmente está trazendo eles para entender um pouco dessa história dessa empresa. Né? Eu acho que tem poucas pessoas que sabem exatamente o que a T-Systems faz. Os dois extremos. Poucas pessoas não conhecem, né? Muita gente conhece, mas poucas pessoas sabem o que a T-Systems faz. Né? E a gente está aqui para ouvir um pouco do Marcos nessa essa história. E talvez a gente começar aí entendendo, né? Por que Blumenau, né? Por que a gente... Era a minha pergunta, essa boa. Eu adorei essa mesmo. Por que Blumenau, né? Por que Blumenau? Tudo certo, Marcos? Tudo certo. Bom, gente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Dividir um pouco com vocês essa história e agradeço a oportunidade. Então, eu acho que as perguntas eu vou deixar um pouco depois. Eu vou falar um pouco sobre a origem, né, da empresa. A empresa está aqui em Blumenau desde 2006. É importante, eu acho que fazer aqui um parênteses também sobre o que é... antes de responder a pergunta do Guilherme em relação a por que Blumenau, nós temos que entender o que é a T-Systems. Né? A T-Systems ela é uma empresa filha da Deutsche Telekom. A Deutsche Telekom ela é uma grande empresa alemã que teve origem... ela teve origem como uma estatal e depois foi privatizada. E hoje em dia ela domina toda a Europa em termos de telecomunicações. Tanto que a outra filha da Deutsche Telekom é a T-Mobile, por exemplo. A T-Mobile, caraca, T-Mobile. Você fala, todo mundo conhece. Né? É só pensar na estampa do Bayern de Munique. Exatamente. Há mais de 20 anos é patrocinado pela T-Mobile. A T-Mobile é uma irmã da T-Systems, né, nesse contexto. Então... E no começo dos iPhones, só comprava iPhone nos Estados Unidos se tivesse T-Mobile anexado junto. Exato. Né? Então ela também é muito forte no mercado americano, obviamente. Né? E isso fez com que... ela é uma empresa mundial. Ela está a Deutsche Telekom, ela está em mais de 50 países no mundo. Caraca. Né? A Deutsche Telekom. É um conglomerado. É um conglomerado de empresas. Né? E a T-Systems, ela está em mais de 20 países. Poxa. Né? Então... a T-Systems Brasil é um desses países. Sim. Né? Já está... Ela teve origem, obviamente, na parte de TI das indústrias automobilísticas, por isso que ela também é tão Eu tenho forte. muito essa conexão assim, com veículos. Tem essa conexão com os veículos, até por causa dos carros, hoje em dia, que são muita tecnologia embarcada. Então ainda mais os alemães, né? Você acaba tendo esse tipo de necessidade. Viés, né? Então, o que é importante entender, a T-Systems Brasil, ela já existe no Brasil desde 2001, né? Ou seja, ela já está há mais de 20 anos também no Brasil. Ela teve origem em duas montadoras, a parte de TI, elas se juntaram porque esse movimento aconteceu na Europa também, então ele foi meio que levado para os países. E o que a gente percebe é que a T-Systems Brasil, em Blumenau, ela abriu em 2006. Ela foi uma decisão Logo cedo, né? 2001 veio o Brasil, 5 anos depois na verdade, já o que acontece? Ela foi instituída oficialmente como uma empresa independente em 2001, justamente para buscar outros mercados, para não ser tão dependente da indústria automobilística e buscar novos mercados, porque, obviamente,
a matriz na Alemanha também tem interesse nos países, que os países tragam novos clientes, para que você consiga diversificar a carteira de clientes. Pulverizar mais os clientes. Não depender não depender só, exclusivamente do setor automobilístico. Poucas indústrias automobilísticas, né? Então, são poucas. E se tu pegar principalmente e elas também são fortes, então elas têm um poder de impor o seu negócio, né? E a decisão de vir para Blumenau em 2006 foi estratégica, porque na época é a cidade que mais se identificava com a língua alemã. Eles queriam... óbvio que o objetivo da T-Systems Internacional não é ter só pessoas aqui trabalhando em alemão. Existe um lado em que você tem que entender a logística de abraçar o mercado nacional com novos clientes. Sim, exato. O que motivou Blumenau é que existe um nicho de mercado que pode ser aproveitado, e pelo fato de estar em diversos países, justamente na época era muito forte isso, a mão de obra era muito mais barata no Brasil, assim como é ainda hoje, mas não é mais tanto, né? Sim, então, e cada vez vai ser menos. Eu estava inclusive falando isso com o Guilherme. Por quê? Porque hoje mudou o mundo, né? Então você não precisa mais ir para a Europa para trabalhar para alguma empresa europeia ou ir para os Estados Unidos. Verdade. Você, a partir daqui, trabalha para essas empresas, ganha em dólar, ganha em euro, sem sair daqui, né? Então, isso faz com que o mercado cada vez mais se torne global. Sim. E onde essas diferenças de preço já não tem mais um grande... Ou seja, T-Systems aqui em Blumenau, além de abrir novos frontes de trabalho com clientes novos, ainda tinha a possibilidade de prestar o serviço que já prestava mais barato ainda, porque aqui pagava menos. Então, assim, é lógico que nosso grande cliente aqui em Blumenau, em relação a isso, é a própria T-Systems Internacional. A gente trabalha em projetos de grandes clientes da Alemanha, clientes da indústria automotiva, da indústria de energia, de manufatura. Um direto da T-Systems alemã. Então, a gente tem muito contato, nossos projetos são a maioria nesse sentido de poder fazer algo muito específico para aquilo que as empresas querem. Ou seja, aqui é importante abrir esse parênteses que a gente estava comentando antes. A T-Systems, ela não tem em si um produto que represente ela. Então, por isso, pelo fato de não ter um produto, ela acaba fazendo muitos sistemas direcionados para aplicações muito personalizadas e que servem para um determinado nicho de mercado. Né? De acordo com a necessidade do cliente. De acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, Marcos, me dá um exemplo, porque a gente, ainda a gente fica assim meio, mas como assim? Quem que eles atendem? O que eles fazem? Se você imaginar, por exemplo, uma indústria automobilística, é lógico que ela vai ter vários aspectos que só interessam à indústria automobilística. Então, os controladores, se você pensar nos carros autônomos, por exemplo, que hoje é a grande tendência, o que vai acontecer? Esse tipo de coisa você tem que fazer projetos muito direcionados para essa finalidade, para conseguir ter colocar no mercado depois. Eu acho que uma analogia é uma indústria têxtil que tem a sua própria marca e ela tem um produto dela que ela fabrica para ela e vocês são uma indústria têxtil que fabricam para várias marcas. Em teoria, né, de certa forma, né? Pode ser uma analogia, né? Mas mesmo as indústrias têxteis hoje em dia, cada vez menos tem a TI como um braço internamente. Concordo. Elas têm as suas necessidades específicas que são atendidas por alguma empresa de TI. Né? E é assim que tem que ser visto o nosso papel também, eu acho. Eu acho que é muito simples entender. Todo negócio vai ter, principalmente onde está o cerne do negócio, onde está o segredo do sucesso de cada empreendimento, ali giram aplicações que não são atendidas por aplicações de mercado. Elas são atendidas por aplicações que precisam de uma manutenção, que precisam ter alguém com uma inteligência perceptível, inclusive de inovação, para que essa inovação chegue antes do concorrente, para que você consiga realmente ter algo que
seja diferente, vamos dizer assim. O produto, é óbvio, tem empresas de TI que vendem produtos, né? E eu não vou citar nenhum aqui, porque nós temos na região várias. E poucas. E assim, elas também têm seu mercado. Sim. Né? E elas precisam desenvolver constantemente novidades para se manter no mercado. System é meio que a eletroaço autônoma da metalurgia, porque a autônoma também produz peças sob encomenda, vamos dizer assim. Uma determinada turbina para aquela hidrelétrica nessa medida. Com certeza, essa turbina ela série, tem um projeto específico. Sim, então, exato. O que tem por trás disso acaba sendo meio que o nosso foco. Cara, atender projetos, porque são abertos projetos grandes, onde você precisa, sei lá, às vezes mobilizar equipes de 40, 50 pessoas para dar conta. Sim. E aí entra a nossa parceira aqui, a ProWay, né? Porque eu não tenho pra mais no mercado. Pessoal, né? Em 2006 e em 2010 era mais fácil encontrar o mercado, ele não era tão aquecido como é hoje. E era uma opção pessoal. Batia uma árvore e caía 10 desenvolvedores. Pois de árvore morreu. Agora a coisa se tornou realmente muito competitiva e nós estamos com esse novo programa com a ProWay agora, estou muito contente com isso. Eu acho que é algo que, como o Guilherme falou, nós temos essa parceria desde 2006. Poxa, no ano que vocês fundaram, vocês já fecharam a parceria com a ProWay. Eu, na verdade, entrei na empresa só em 2007. Né? Teve pessoas, só um ano não? Teve pessoas 15 que anos já perceberam, né? Imagina. Mas a primeira turma foi montada em 2006 para atender o mercado brasileiro, inclusive, na época. Era bancos, né? Não me engano, Bradesco. E tinha empresas automobilísticas também. E a gente tinha a primeira turma de COBOL, que era uma linguagem que hoje em dia ela está obsoleta, mas ela ainda existe. E assim, nós ainda temos necessidade, é um legado, é um legado do qual as grandes empresas não abrem mão. Só para fazer um parênteses, da primeira turma, a gente entrevistou, não faz muito tempo, uma menina que trabalha lá dentro ainda. Né? Da primeira turma da... Caraca, 16 anos depois. Você lembra quem é? Não lembro quem é, mas a gente tinha entrevistado aqui, eu vi o vídeo, né, que o pessoal colocou lá, que foi a primeira, mas... foi aquele que nós vimos lá, foi a Liza, né? A Liza. É isso aí. A gente vê a T-System sempre conectada ali com o shopping no iMarket. Para onde é que ela foi? Ela continua. Continua lá. Ela continua, mas no iMarket Financial Trade Center, que é o prédio que está ali do lado do shopping. Bonito. Né? Aí nós ficamos no primeiro andar, por quê? Né? Aí entra agora uma outra história, né? Que é, na verdade, a pandemia. Né? Embora até antes da pandemia, nós já éramos uma empresa que tinha um olhar para isso, para a questão do home office. Tanto que a maior parte dos nossos programas de contingência que tínhamos na época era baseado na pessoa. Por exemplo, né? Você aqui em Blumenau é muito evidente assim, vai dar enchente. Todo mundo sabe, acompanha, blá blá blá. Então, o que acontecia? Nós tínhamos um plano de contingência que já previa que se você tivesse uma previsão, sei lá, de 8, 9 metros aqui na cidade, um dia antes, que você já tinha capacidade de prever, já sabia o que fazer, né? A pessoa já sabia que no dia seguinte ou nos próximos dias ela já nem viria para a empresa, ela tinha uma estrutura em casa, levava seu notebook, todos trabalham, né, com notebook, e trabalhava de casa. Isso já funcionava. Entendi. E nós aplicamos várias vezes, né, porque infelizmente a gente vive numa cidade... De 2006 para cá a gente já teve... algumas vezes. Não foi nenhuma grande enchente, mas as ameaças, elas também acabam criando um clima de nervosismo. 2008 teve uma... 2008 foi uma forte. Foi um desastre. Naquela época nós ainda não estávamos tão preparados. Entendi. Naquela época, em 2008, a contingência era, por exemplo, trabalhar a partir de Curitiba, onde também tinha um escritório. Entendi. Então... isso tudo evoluiu, né? Evoluiu porque a tecnologia evoluiu também. Né? Então, hoje em dia... Não é comum as pessoas trabalharem de home office. Isso motivado pela pandemia. Mas por isso mesmo a T-System não precisou de um espaço maior. Não precisamos mais. No retorno foi houve várias reuniões sobre isso, se a ideia seria manter ou não. E foi optado e hoje é evidente isso. Eu na verdade, eu vou bastante ao escritório e vejo que nós temos lá, hoje em dia, uma capacidade de 60 a 70 pessoas. Nós já tínhamos capacidade para
500 pessoas sentarem. Né? Ali Postos de trabalho, pós-trabalho, ali no prédio. Caramba. Quando a lateral embaixo era toda da T-Systems. Sim, verdade. Aquela lateral, ela tinha um mezanino. Já, né? Sim. E esse mezanino, ele permitia que você dobrasse a área útil dele, né? Porque o pé direito era muito alto, então era 6 metros, nos 3 metros foi feito um mezanino que, na verdade, tinha lá em torno de 300 a 400 pessoas circulando por dia. Quantos funcionários tem a T-Systems hoje? Hoje, aqui em Blumenau, se você fala, né, Blumenau é em torno de 400 de novo. Nós tínhamos, deve estar em 380, mas como eu já estou contando com os 30 que o Guilherme vai me dar, nós vamos passar de 400. A expectativa aí. Então, de novo, a gente está crescendo. A gente teve uma redução de pessoas, sim, durante a pandemia, até porque os grandes clientes também diminuíram bastante a necessidade. Mas nós já tínhamos em torno de 500 e agora eu acredito que nós vamos voltar até no ano que vem, 500 pessoas. Pelo menos houve por parte da empresa uma sinalização de que nós podemos crescer novamente. Quando tu veio ao automotivo foi muito impactado, né? Foi muito impactado. E daí você estava falando dos produtos, como vocês variavam, vocês conseguiram variar um pouco no mercado, conseguiram... Aí é que tá, é que se você pensa em serviço, onde você é dependente de grandes empresas que sofrem algum impacto, é lógico que isso impacta a gente também. Né? Mas assim, não houve ameaça de fechar ou coisa desse tipo, né? A gente se manteve, teve que reduzir alguma coisa, mas enfim, eu entendo que são oscilações de mercado que nós vamos continuar a estar sujeito, né? E isso não impede de ter de novo planos de crescimento e isso é muito bom para a cidade também. Eu acho que independente da concorrência ser grande, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como algo positivo, né? Onde toda a comunidade ganha. Né? A necessidade de contratar gente que fala alemão, que era essa preocupação no começo, porque escolheram Blumenau pela proximidade com a língua alemã, como tu falaste, né? É porque esse pessoal também atende os clientes da Alemanha aqui, ou trabalham com a T-Systems alemã nos tem projetos? Que ficar claro o seguinte, né? Nessas 400 pessoas praticamente que tem ainda em Blumenau, o que acontece? Metade disso trabalha para o mercado nacional e a outra metade para o mercado alemão. Então, eu represento essa parte que trabalha para o mercado alemão. Né? Entendi. Existem outras pessoas que coordenam a parte do mercado nacional. Já foi também mais forte aqui, a gente tinha alguns serviços de monitoramento. Aliás, ainda temos um SOC, que é Security Operational Center, né, que é onde você monitora os clientes que queiram fazer parte desse SOC 24 horas por dia e eles alertam caso haja alguma atividade de invasão, de segurança, coisas desse tipo. Então, precisa ter pessoas monitorando isso 24 horas por dia, né? Porque os invasores estão aí... Com certeza, trabalham, não tem horário, né? 24/7. Eles estão sempre se atualizando, né? O tempo todo. Então, assim, isso também é um serviço que a gente presta, pode até ser considerado um produto, né? Então, existe esse viés aqui de que a gente tem isso dividido, mas... essa parte de 200 e poucas pessoas que trabalham hoje em dia para a Alemanha é só aqui em Blumenau. Em São Paulo, o pessoal que trabalha lá é todo focado no mercado nacional. Entendi. E são 1.500 funcionários que a T-Systems Brasil tem hoje em dia. Caramba! Nós estamos em 5 estados. 1.500, Blumenau e São Paulo daí. Blumenau e São Paulo. Tá. Dos 1.500, mais ou menos 400 estão por aqui. Os outros estão em São Paulo ou em Minas Gerais. Nós temos São 9, né, estados? Não, são 5 estados e são 9 escritórios. Né? 9 escritórios. A gente tem alguma... porque as indústrias automobilísticas, elas estão distribuídas. Aí, mas o grande polo é São Paulo mesmo, São Bernardo. Né? Como é que você foi parar na T-Systems? Bom, essa foi uma decisão minha lá em 2007. Aí eu tenho que contar um pouco da minha história. Né? Adivinha de onde ele veio? Chuta. Não. Você vai errar, hein? Cuidado. Não, de onde que eu veio? De qual empresa que saiu? Qual empresa ele veio? Peixes.
Da Hering. Mais um. Deus, não foi a minha primeira. Tu és blumenauense, Marcos? Eu sou blumenauense. Tá. A minha primeira empresa não foi a Hering, foi a Ceval. Eu comecei na época... Tava ali, né? Ceval, que depois foi incorporado pela Bung, né? E quando ela foi incorporada pela Bung, eu tive uma oferta de trabalhar na Tabacos Brasileiros, onde eu fiquei também, acho que 3, 4 anos. Aí a Tabacos fechou em Blumenau. E nesse momento... Lá onde pegou fogo, né? Lá onde pegou fogo agora, né? Aquela empresa ali de bicicleta. Isso. E lá na Tabacos eu já aprendi bastante coisa. Na época eu tive uma evolução, porque era uma empresa multinacional também. Eu tive o primeiro contato com a empresa multinacional e gostei muito do esquema profissional que eles têm, né? E... depois disso eu fui para a Hering. Na Hering eu fiquei 10 anos. Caraca. Né? Fiz praticamente tudo, desde programação, trabalhou análise com o Tomil lá, de sistema. Exatamente, foi lá que eu conheci o Tomil. Então, o Tomil é colega da época nossa, que a gente, de tantas pessoas que trabalhavam na Hering e tiveram boas oportunidades no mercado aqui, né? Se desenvolveram como autônomos. A gente brinca, Blumenau, uma boa parte dela foi uma spin-off da Hering, né? A gente estava falando que a Hering deu muita oportunidade para muita gente. E sem falar em tudo que veio na esteira da Hering, né? Que é a Via Cred, que é a cooperativa, enfim. É uma das maiores cooperativas do Brasil, que né? É a maior cooperativa, né? Então, assim, eu acho que lá foi também uma grande escola. Depois disso eu fui para trabalhar por conta própria, né? Foi empreender. Fui empreender, onde também foi muito importante isso na minha vida, porque... Qual foi o nome da empresa? Egesist. Era TI também? Mas assim, era TI e eu fazia coisas sob demanda, né? Entendi. Mas uma eu trabalhava praticamente sozinho, eu cheguei a ter 2, 3 funcionários, mas quando eu vi que a concorrência era muito complexa, eu achei melhor começar de novo né, a trabalhar naquilo que eu tinha mais domínio, né? E assim, quando em 2006 a T-System se instalou em Blumenau, eu achei interessante que eles estavam procurando pessoas que soubessem falar alemão. Eu tenho alemão de origem, né? Vamos dizer assim, eu tive em casa, né? Foi como uma primeira língua. E durante anos eu não sabia para que eu sabia aquela língua. É verdade. Porque era só para apanhar. Era só para apanhar, porque daí o pai fala em alemão. Família e não tinha muito por que falar alemão. E eu pensei, putz, né? Para que a gente tem isso? E aí quando essa empresa se instalou, eu achei assim, isso aí talvez eu ainda consiga conversar, vou me submeter a uma entrevista. E para surpresa minha, me saí muito bem na entrevista. Legal. Foi com alguém da Alemanha mesmo, entrevistando. Na época. Tem uma diferença do alemão. Tem, o alemão blumenauense para o alemão tem. Eu nunca tive muito esse alemão blumenauense, vamos dizer assim. Eu sempre procurei falar corretamente, né? Agora, o que acontece? Isso me abriu uma porta no sentido também de conhecer o mundo, porque eu tinha muito assim, na época, ficava aqui restrito ao universo, né? Aonde você nasceu. Ali eu estava, eu acho que 2 ou 3 semanas na empresa, quando eles me contrataram, eles fizeram a proposta, escuta, você tem condição de ir para a Alemanha para trazer um projeto aqui para o Brasil, mas precisa ficar 3 meses lá direto com eles lá para entender, para depois poder trazer e trabalhar em cima disso. Eu disse, não. Claro, eu tive que consultar a família e ver toda essa questão de ficar tanto tempo fora, mas eu aceitei o desafio justamente no sentido de transformar a minha vida, né? E eu acho que realmente acabou tendo esse resultado, né? Um pouco também pela paciência e pelo tempo que eu dei a mim mesmo de aprender as coisas e a partir daí trabalhar em outras frentes depois quando eu voltei, né? E eu já fui várias vezes para lá depois disso, né? Primeiro mais com o viés técnico de trazer projetos e lógico depois um pouco mais tarde eu tive a oportunidade de montar equipes, liderar equipes. Comecei com equipes pequenas, né? Até um tempo atrás aí quando eu comecei a aceitar
a montar equipes maiores. Né? A Alemanha é incrível. Eu já tive a oportunidade de visitar, assim, é um país da Europa, assim, que a pessoa precisa ir, assim, é muito, muito. Eu vejo assim, existem dois aspectos, né? A gente como brasileiro, a gente tem um pouco... A gente gosta dessa bagunça que tem aqui, sabe? Depende. Quando você passa um tempo real na Alemanha vivendo... Depois faz um thumb, né? Você acaba vendo que existe é um mundo muito diferente, né? E que não é para todo mundo. Eu acho que isso é natural. E você passa a valorizar mais a tua cultura também. Eu acho que nós temos coisas muito boas aqui. Né? Não, com certeza. E você pode ter certeza, as pessoas que vêm de fora, elas também têm essa impressão. Eu trouxe eu levei, inclusive, eu tive uma visita, há quanto tempo faz? 3 semanas? Faz umas 3 semanas. 3 semanas, vieram pessoas da Alemanha. O Brasil é que nem pagode, né? Ou tu ama ou tu odeia, né? Quem vem de fora. Vieram pessoas para conhecer a gente, porque a gente vai fazer parte de um esquema global agora de delivery que todos os países vão ter que se adequar. Então, o que acontece? Essas pessoas vieram aqui, eu levei elas na ProWay, levei elas no Centro de Inovação para apresentar ali também, e eles ficaram impressionados. E tudo ajuda, né? Porque hoje em dia a cidade é muito diferente de 10 anos atrás. É só você ir lá na ProWay e olhar lá de cima como a cidade é cosmopolita hoje em dia. Verdade. E isso faz toda a diferença para esse pessoal, sabe? Mas a nossa região é meio que uma ilha no Brasil também, tem isso, né? Ou seja, o pessoal, o estrangeiro tem uma visão do Brasil que não corresponde à nossa realidade aqui, né? Pode corresponder em outro lugar, mas não aqui na nossa região. Tem mais a ver com o Rio de Janeiro, Salvador, lá, exatamente. Né? Quem olha de fora, né? O Amazonas. Exato. Então é um pouco isso. E aí eu acho que assim, foram os melhores anos agora, os últimos, assim, que eu tive ali, a oportunidade de praticamente trabalhar em todas as frentes possíveis. E só tenho gratidão em relação a isso. E esse desafio de assumir essa liderança agora? Porque... Isso aconteceu agora esse ano, porque assim, durante a pandemia, o gestor anterior, ele saiu, montou um negócio próprio, e o que acontece? Aí houve um hiato, assim, entre talvez estabelecer se viria alguém de fora ou não, porque é comum também a empresa contratar pessoas profissionais, né? Queira ou não, eu me criei aqui, mas eu não sou necessariamente um executivo preparado como para atuar em um executivo profissional, né? Aquele que só faz isso. Que faz isso, né? Então eu acho que isso demorou um pouco, mas no fim, no início desse ano, eles me ofereceram essa oportunidade, eu mais uma vez aceitei, né? Como sempre, eu não nego. E foi muito bom. Assim, aconteceu num momento em que a gente sente que existe uma reação muito forte pós-pandemia. Os clientes estão voltando a ter muitos projetos. A gente está sendo levado a criar de novo estrutura para atender isso. E eu não teria como fazer isso sem o apoio da ProWay. De novo, né? Como já aconteceu no início, é uma assessoria que a gente tem e é uma parceria que funciona muito bem. Já desde a época que o Sérgio fazia isso com a gente, hoje o Guilherme e a Nayara tocam com a mesma... Deixa eu até pegar essa deixa, Marcos, porque vocês estão com um programa agora, né? Isso, lançado, estão... Contratando não, vocês estão selecionando 30 pessoas para fazer um curso, é isso? O T-Academy, na verdade, né? Inclusive que a gente tá já com mais de 2.000 inscritos. 2.000 para 30 vagas. Para 30 vagas. Vai ser... Mas também, aí que tá o negócio, né? Que felicidade, porque são 2.000 pessoas que têm um interesse no... Né? Que legal. Mas por que também esse interesse? Porque vocês vão pagar salário já para eles treinando. Né? Porque se você não faz isso, você não consegue. Não consegue? Não, porque é óbvio, né? Para isso já existe também o Entra 21, hoje em dia, que né, eu acho oportuniza o More Devs for Blue, que é um grande programa. Eu acho assim, eu sempre tive um olhar de dar chance para as pessoas que saem dos programas da ProWay. E mas muito raramente essas pessoas causaram alguma decepção no sentido, não está valendo a pena. Muito pelo contrário, vale muito a pena. Eu aconselho a qualquer um que queira
desenvolver pessoas que utilizam a ProWay, porque realmente a gente percebe que as pessoas saem preparadas, né? A diferença desse programa que a gente está montando em relação ao Enter 21, né, ao próprio Devs for Blue, é que ele é mais voltado para aquilo que nós precisamos. É isso, né? que eu ia perguntar. Então, assim, nós já vamos direcionar as pessoas muito para tecnologias atuais, como Java, para também saberem utilizar as ferramentas para programar. Elas já vão ocupar as cadeiras, né? Tipo, já estão preparando para aquela cadeira. Isso. O que acontece? Como eu tenho a perspectiva de não só no ano que vem, mas já esse ano, precisar montar um piloto para um grande projeto onde a gente vai precisar de mais de 50 pessoas só para um projeto. Né? Eu não preciso ter receio de formar 30 pessoas. Não. Porque eu sei que eu vou usar essas 30 pessoas. Sim. Né? Então, assim, as pessoas acham estranho que a empresa faça esse investimento. Mas se ela não fizer esse investimento, ela também não consegue mais no mercado. Porque se eu tentar achar 50 pessoas no mercado, isso vai inflacionar tanto. É natural que as pessoas que já estão em grandes empresas, para elas saírem, elas vão pedir mais. Sim. E isso, em algumas situações, torna alguns projetos inviáveis. Eu já acho estranho quando a empresa não tem esse viés de educação, sabe? De esse comportamento, porque essas 30 pessoas, se não forem treinadas, elas vão ser buscadas no mercado. Elas vão ser capturadas de algum lugar. E aí começa a roda inversa, né? Porque se todo mundo estivesse treinando 30, né? Agora você imagina, né? Eu estava vendo ontem ainda, realmente os inscritos são mais de 2.000, acho que está em 2.200 já. Isso do Brasil inteiro, provavelmente. O programa é nacional, né? Essa é uma diferença que eu posso ter hoje em dia graças ao home office. Exatamente. Porque nós já contratamos esse ano mais de 15 pessoas, por exemplo, de grandes centros e fora de Blumenau. Então, do Nordeste, Pernambuco, Brasília, Goiânia, Campina Grande, as pessoas estão lá, trabalham de lá e sem problema algum, elas são inseridas em equipe. Algumas pessoas vão vir a Blumenau no fim do ano, a gente já está montando um esquema para um encontro presencial, né? E é legal. Ali as pessoas hoje interagem via online, mas elas sabem que vai ter um evento lá no fim do ano para se encontrar. Se conhecer, né? Inclusive, até nessa equipe os alemães é que vão pagar isso e vêm eles também para cá. Isso bacana. E eu acho que a gente vai ser convidado. Então, assim, é interessante isso, porque isso motiva as pessoas, né? Elas se sentem parte de uma empresa multinacional e ao mesmo tempo elas percebem que elas têm essa oportunidade de conviver, né? Demais, né? E é uma empresa que te oportuniza, né? Então, você tem 200 tá aí o pessoas. exemplo, né? O cara tem exatamente. Então, assim, eu sempre digo, eu também sou um exemplo disso, mas nós temos vários exemplos internos de pessoas que começaram na época, porque eu não comecei como estagiário na empresa, mas tem pessoas que começaram como estagiários em 2007 e hoje coordenam equipes técnicas. Legal. Né? E coordenam muito bem, são pratas da casa. São aqueles que vestem a camisa, né? Esses são empreendedores dentro da empresa. Exatamente, empreendedores Então, internos, assim, a gente ao longo do tempo foi avaliando essas pessoas e dando as oportunidades também, porque a gente tem essa autonomia de fazer isso. A gente não tem aqui alguém que vem da Alemanha e impõe o que nós... E eu acho cada vez mais distante esse modelo, assim, de o cara vir de fora para vir e impor um modelo, uma cultura diferente. Eu acho cada vez mais o que vocês construíram aqui... Isso passa a ter valor, né? Essa escada rolante aí. Eles gostam de trabalhar com o pessoal aqui, porque... É óbvio, as pessoas que nós contratamos e que têm o alemão, elas se comunicam com os alemães preferem isso do que... por exemplo, um contato com a Índia, onde é só em inglês e às vezes há uma certa dificuldade. É uma diferença cultural ainda maior. É uma diferença cultural muito ainda grande. Maior, né? Mas assim, a gente até hoje, e agora com esse boom nacional de a gente poder contratar em qualquer lugar, isso muda muito. É engraçado uma coisa que tu falou ali, em relação à empresa, né? Quando qualquer pessoa fala, né? Para tu ter uma empresa que dá sucesso no mercado, tu precisaria ter um produto ou serviço que aquele serviço vai fazer com que vai escalável e você escala aquilo.
E você está falando, na verdade, que o grupo, né, tem, claro, a T-Mobile, como você falou, mas a T-Systems, na verdade, ela trabalha direcionada para as empresas e trabalha de acordo com a demanda das empresas. demanda da empresa. É uma empresa de serviço, não de produto. Cara, isso é uma coisa muito, muito legal, porque quebra um pouco desse paradigma que tem no mercado, né? Faça um produto, faça diferente, faça o seu, né? Eu acho que é uma coisa que a gente também tem a cultura disso lá dentro da ProWay, assim, sabe? De acordo com a necessidade do cliente, o que ele precisar, como ele precisar, né? Isso é uma coisa que também funcionou para nós. Assim, e eu vou fazer uma provocação, eu ainda acho que, ou foi uma coincidência, eu acho que ainda essa situação de buscar uma cultura germânica também tem a ver com a mão de obra, sabe? Eu acho que foi extremamente assertivo, talvez não tenha na época esse pensamento, mas se tu pensar bem, que é o que exatamente tu falou, né? A gente é meio que uma ilha, né? A cultura aqui desenha um modelo diferente, né? Então, quando tu compara com a Índia e Blumenau, cara, a cultura é muito diferente, né? É um abismo, né? Então, é óbvio, o fato de aqui ter havido uma colonização alemã, isso tudo eles sabem. Sim. E eles valorizam, valorizam bastante. Você quer ver um exemplo interessante? Como eu ainda preciso... Esse programa agora, com a ProWay, não precisa saber alemão. Se souber alemão, é um plus. Eu sempre não é exigido. Tanto que eu pedi para eles toda a lista dos que se disseram fluentes em alemão, que talvez eu tenha oportunidades para eles, independente do programa. Entendi. Né? Legal. Isso sempre tem. Olha só o que ele acabou de dizer, né? Sempre tem um alemão verdade, te oportuniza muito mais. E como a gente, hoje em dia aqui em Blumenau, não só em Blumenau, mas na região, é normal você já ter escolas bilíngues, né? E as escolas bilíngues, elas formam a base de ensinam corretamente a língua. Elas não vão se ater a um regionalismo, por exemplo, né? E aí você pega essas pessoas, nós fizemos agora um programa em paralelo com a ProWay, nós fizemos sozinhos internamente. Até porque nós temos o professor que era da ProWay. Então, para que eu vou contratar a ProWay? Pegaram lá para fazer, vamos fazer nós. Então vem cá, a gente vai te contratar. Ele é nosso funcionário. Então, nós fomos nas escolas de Pomerode, que tem muita ensino médio lá, que forma pessoas já com as duas línguas, até porque lá eles aprendem muito de casa também. Eu participei das entrevistas e é óbvio que nós não tínhamos 2.000 pessoas para esse programa. A gente conseguiu selecionar umas 40. E das 40 a gente contratou 10 já. Vai começar a semana que vem. Eles vão fazer um treinamento, também vão ganhar pago. E assim, são estagiários. Esses são estagiários. Os do programa T Academy vão ser funcionários já desde o primeiro dia. Né? E esses nós estamos pegando 10 estagiários que nós vamos... colocar eles em projetos justamente COBOL, porque é onde estão as pessoas que mais nos pedem que a gente consiga ter a comunicação em alemão, e essas pessoas vão ser desenvolvidas da mesma maneira como nós já desenvolvemos outras no passado, pegando logo cedo, antes da pessoa sequer pensar em entrar no mercado de trabalho, nós vamos lá e oferecemos uma oportunidade. Já chega com a carteira de trabalho dele. A gente oferece essa oportunidade em sala de aula para eles. Eu fiz esse ano algumas palestras aqui em escolas também, na Barão, que também forma alunos bilíngues. E é interessante que essas pessoas, às vezes, ali dá um estalo. Né? Naquela hora que você fala, mostra a empresa e mostra a oportunidade, a pessoa pensa, por que eu não vou investir na área de TI? E assim... tem dado resultado. A gente tem, de novo, achado pessoas com língua alemã e que a gente está formando também. Esses 10 estagiários vêm de Pomerode, é isso? Os 10? Os 10 são de Pomerode. Que legal. Assim como a gente já fez no passado. Porque lá a história das escolas bilíngues, na verdade, aqui em Blumenau, eu acho que ela aconteceu depois. Já havia escolas bilíngues há muito tempo em Pomerode. Né? Tanto que o pessoal já está no ensino médio, né? Exato. E também nós não podemos pegar pessoas que não estejam no ensino médio, né? Porque são pessoas de 17, 18 anos. É primeiro emprego. O ideal é que você coloque as pessoas como estagiários, até porque estágio é 6 horas. Daí, dessas 6 horas, 4 ou 5 horas vão ser exclusivamente de treinamento. Elas nem precisam trabalhar, elas só precisam começar a entender o que a gente quer que elas atuem, né? E isso vai levar uns meses até eles se tornarem produtivos, mas
Eu não tenho dúvida nenhuma que você até pode ter errado em uma ou outra pessoa, mas na grande maioria normal, né? a tendência é que elas fiquem, acabem sendo efetivadas. Né? Eu acho que é uma plantação. Né? Eu acho que se você vai comer a fruta ou outra pessoa, de certa forma está alimentando o mercado, e o mercado é muito importante, e está fazendo uma transformação nessa pessoa também. Eu acho isso... Aí eu digo o seguinte, muita gente talvez pensa, puxa, mas não compensa você investir num programa que nem esse que a gente faz com a ProWay, porque na hora que essas pessoas estiverem prontas, elas podem ganhar 3 ou 4 vezes mais. É um fato que eu não posso mudar. Lógico. Né? Agora, deixar de fazer por causa disso também é uma bobagem. Porque, esse é o grande engano. Mesmo que você ainda só fique com a metade dos 30, talvez, talvez seja esse meu objetivo. E aquela empresa que te oportunizou, aquela empresa que apostou em você, né? Beleza, talvez um percentual, né? Realmente saia, mas um grande percentual vai insistir muito em ficar com a empresa. Insiste pela oportunidade, insiste pela fidelização que a gente constrói também. Né? A gente tenta criar o melhor ambiente de trabalho possível para as pessoas, para elas não se sentirem presas a algo, né? Isso, inclusive, isso vem do nosso board do Brasil, isso é muito evidente, a força que eles dão para que a pessoa tenha liberdade no sentido de fazer seu trabalho e trabalhar por entrega. Não existe nenhum grande controle sobre se a pessoa entrou às 8 da manhã ou saiu às 5 da tarde. Ele tem uma missão a cumprir. Existe algo muito superior a isso. Né? E eu acho que essa mentalidade ter mudado foi bom, foi positivo também. Isso está indo para outros ramos também. Isso que cria né, na verdade, uma forma de uma melhor condição de vida das pessoas. Né? É algo que tem seu valor intrínseco, vale mais do que dinheiro, vamos dizer. E ela vai ser grata à empresa que proporciona isso para ela, com certeza, imagina. Vai conversar com os colegas que trabalham em outras empresas e que não têm essa experiência. Porque às vezes, né, tem muitas empresas que pagam mais, mas também aonde de repente a pessoa acaba se escravizando por conta do dinheiro, né? E não é tudo. Né? Tem que ter e olha, eu vou dizer uma coisa, nessa área eu já vi essas indas e vindas acontecer muito, e a maioria escolhe o bem-estar. A maioria escolhe um lugar que acho que hoje em dia existe muito isso. Existe muito isso, né? Porque Marcos, nosso tempo acabou e eu tenho 4 perguntas para te fazer. Passa rápido. Agora que ele relaxou, né? Eu pensei que eu não tinha assunto. Meu Deus! Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Isso não necessariamente na T-System, pode ser na tua história, na vida aí. Sei lá. Tem empreendido? Um pouco sim. Eu acho que assim, eu subestimei essa parte. Quando eu quis trabalhar por conta própria, eu subestimei, sim. Eu imaginei que fosse natural, que eu teria muitos clientes, que o crescimento seria algo natural. E realmente na prática não foi. Eu tive muitas dificuldades, embora eu tive ótimas oportunidades com alguns clientes que foram chave no meu desenvolvimento, tipo a Gráfica 43, por exemplo, que eu trabalhei, eu fiz um software para eles. E assim, também para algumas empresas menores, mas que foram importantes. Agora, foi um ciclo que eu encerrei por decisão própria, quando eu resolvi de novo trabalhar como empregado, né, em 2007. E na época, inclusive, eu tive que avaliar muito bem isso, porque, obviamente, você nunca vai ganhar como empregado o que você consegue ganhar como autônomo. Lógico. Só que a questão de trabalhar como pessoa jurídica, que na época não existia a MEI ainda, existia só pessoa jurídica, né? A questão tributária, ela é feroz, né? E você precisa estar muito preparado para isso. Verdade. E eu acho que eu não estava preparado. E eu tenho certeza que essa experiência ela me ajudou muito. Até um pensamento diferenciado em relação a essas coisas, até porque eu sei as dificuldades que existem em relação a isso. Não, e até vai poder dizer, né? Tipo, eu tentei, né? E pior é se dissesse você passasse a vida inteira, será que se eu empreendesse, não ia ser melhor? Agora já sabe que não foi, pronto. Exato. Já e se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu ia fazer? Olha, talvez algo com gastronomia. Que legal. Eu acho que é um mercado muito amplo.
A minha esposa, ela faz gastronomia, eu acompanho, eu acho um negócio bastante interessante. Talvez haja um espaço nisso no futuro na minha cabeça. Tá no target, então. Eu acho que já tem alguma coisa no backmind, no backlog. A gente acha que tem que deixar as coisas evoluir a seu Depois tempo, manda o roadmap para nós, para ver onde é que está isso aí. Quem foi uma pessoa que você admira, Marcos? Ou talvez foi um mentor? Eu tive vários mentores, né? Aqui talvez eu seria injusto se eu dissesse só uma pessoa, né? Porque, assim, não existe... isso é uma coisa de uma mão de duas vias, né? Vamos dizer assim. Você precisa estar aberto a isso e, ao mesmo tempo, usar isso da melhor forma possível para capitalizar para você, sem querer, por exemplo, tirar a oportunidade da pessoa que está te abrindo isso. Eu vejo isso muito hoje em dia. Eu pratico isso também com as pessoas que eu coloco como coordenadores em algum projeto e tal, para realmente meio que retribuir as oportunidades que eu tive, né, em relação a isso. É o give back. Mas houve com certeza muitos, alguns já estão muito no passado, e se eu for considerar dentro da T-System, talvez eu tive muita mentoria do Elcio Staruca, está na Philips hoje em dia, e depois do Marcos Blumenstein, que tem sua própria empresa, né? Eu acho que essas duas pessoas foram fundamentais na evolução recente que eu tive dentro da empresa. O Marcos é o antecessor dele, no caso, né? Era executivo da T-System desde o início, né? Ou não? Não, ele acho que veio em 2011, 2012. Foi bem depois. Então. Veio depois. Foi contratado. Antes disso, havia outros gestores. Né? Entendi. Marcos, para se livrar de nós, se você se encontrasse aos 19 anos, o que você ia dizer para você mesmo? O que estava fazendo aos 19 anos? Sempre esperando que eu pergunte isso. Onde estavas com 19 anos? Olha, essas coisas eu nem... Com 19 anos eu já estava na Ceval na época, como estagiário, inclusive. Eu comecei lá como estagiário. Então, eu não vejo grande diferença em relação ao que acontece hoje com os estagiários. É uma questão de acreditar, né, e trabalhar. É trabalho duro todo dia, é trabalho. Não existe outra coisa. Eu acho que a gente precisa também entender as coisas e, à medida que essas oportunidades surgem, ter coragem de assumir elas, não ficar acomodado no seu status atual, porque o grande problema é esse: quando você se acomoda, a tendência é que você perca até o ânimo de continuar, né? No meu caso é meio assim, né? Então eu diria o seguinte: acredite e trabalhe muito. Que legal. É o jeito. Pancho, obrigado, Marcos. Obrigado, Guilherme, também, Rafa. Incrível, valeu. Obrigado pelo convidado, maravilhoso. Acho que essa história é muito legal, não só da T-System, a tua também. Eu acho que ela é realmente uma inspiração para quem está começando a chegar, ou aquela galerinha de Pomerode lá, ó, que tá vindo agora para trabalhar. Acho que é muito importante eles legal ouvirem. Também essa história, né, de fui empreendedor, não deu certo, voltei, tudo bem. Isso, exatamente. É isso aí, e tô feliz, né, com o que eu faço. Exatamente. Né? Pessoal, tem gente que não dá o braço a torcer. Verdade. Pessoal, obrigado demais aí pela audiência. Não esqueça de comentar. Tamo junto. As redes sociais. Redes sociais. É o Rafa Silva, Guilherme Tomil, ProWay Info. Rede social, tem Instagram, TikTok. Tem Instagram. Tem da T-System. E o teu? Tens o teu também? É Marcos Egerland. Marcos Egerland. Bota no Google. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Até mais.